Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso com os estudos longitudinais. Eu sou Gilmar e essa é a residência multiprofissional em saúde da família da UFES. Bom, os estudos longitudinais, de uma maneira geral, eles seguem a sequência temporal entre exposição e efeito. Então, os estudos eles partem de uma exposição e buscam no tempo a ocorrência de determinado efeito que é o desfecho de saúde. A exposição ela pode ser também a falta, né, de uma exposição e a gente vai em busca do efeito. Essa exposição ela também pode ser uma intervenção, por exemplo, uma terapia, uma droga, uma vacina. E no segmento do tempo, a gente observa a evolução clínica, o controle de determinada situação fisiológica ou a imunização das pessoas. Entre os estudos longitudinais, a gente vai começar falando com os estudos chamados ensaios clínicos. A característica principal do ensaio clínico é a ocorrência de uma exposição intencional, que a gente chama de intervenção ou experimentação. Além disso, os ensaios clínicos eles são caracterizados por uma alocação randômica, randomizada ou aleatória dos indivíduos nos grupos de expostos e não expostos ao fator que, nesse caso, é a intervenção ou a experimentação. Indivíduos expostos ou não expostos a determinada droga, ou a determinada terapia, ou mesmo a determinada vacina. Nos grupos de estudos do tipo ensaio clínico, o grupo que recebe a vacina ele é comparado com um grupo que não recebe a vacina, que é chamado de grupo placebo. Da mesma forma, um grupo que recebe uma determinada droga é comparado com um grupo de indivíduos que não recebem essa droga ou que recebem um placebo. Na área da atividade física é muito comum se realizar ensaios clínicos comparando aí efeitos de determinado protocolo de exercícios com indivíduos que não alteram a sua prática habitual de atividade física ou que mesmo são inativos fisicamente. O delineamento típico de um ensaio clínico, a gente tem uma população de referência da qual é selecionada uma amostra. A partir da amostra se faz a alocação aleatória ou randomização dos indivíduos entre os grupos que recebem o tratamento ou a intervenção e aqueles que são os indivíduos controles, que não recebem o tratamento ou intervenção ou simplesmente recebem um placebo. No grupo experimental ou no grupo que recebe o tratamento, a intervenção, a gente tem lá indivíduos que desenvolvem o desfecho esperado e aqueles que não desenvolvem o desfecho esperado. Da mesma forma, no grupo dos controles, existe a possibilidade de indivíduos, mesmo recebendo placebo, desenvolverem o desfecho esperado e os outros não desenvolverem o desfecho esperado. Na comparação entre esses grupos com esses grupos, é que a gente consegue determinar aí a magnitude do efeito, né, ou da eficácia de determinado tratamento, droga ou vacina. As principais vantagens dos ensaios clínicos são estudos com alta credibilidade, porque eles são menos suscetíveis
as chamadas variáveis de confusão. Normalmente há um controle muito refinado de que o efeito observado ele foi gerado pela intervenção. Isto é, aquele efeito na pressão arterial foi gerado pela intervenção com a droga antihipertensiva. Os estudos ensaios clínicos, por serem longitudinais e partirem de uma exposição conhecida em busca de um efeito esperado, eles estabelecem adequadamente a cronologia dos eventos, ou seja, eles abordam adequadamente a hipótese causa e efeito. Se forem estudos realizados com grandes amostras e os grupos experimental e controle, eles terminam sendo fortemente comparáveis. Como qualquer estudo, os ensaios clínicos eles também têm algumas limitações. Então, existem algumas situações que não podem ser pesquisadas por questões operacionais ou mesmo por questões éticas. Então, não dá para você submeter um indivíduo a ser contaminado por determinada doença apenas para estudar a história natural dessa doença. Isso já foi feito no passado, mas existem hoje regras éticas para que esse tipo de abuso não seja praticado. O estudo ensaio clínico, principalmente quando se trata da testagem de drogas, né, ou de tratamentos, ele termina exigindo que a população que está vinculada ao estudo ela seja estável, ou seja, que ela permaneça no segmento e que ela seja cooperativa, que ela obedeça ao protocolo. Amostras em que a gente testa treinamentos, protocolos de treinamento com exercício, o grupo controle, por exemplo, ele normalmente é recomendado a manter as suas atividades habituais. Então eles precisam cooperar mantendo, né, o que é habitual. Se esses indivíduos eles passam a fazer algum tipo de exercício, diferentemente do que era habitual, isso certamente vai interferir no resultado final, na comparação entre grupo controle e grupo experimental. Isso precisa ser relatado aos pesquisadores para que procedimentos especiais na análise sejam adotados. Né? Os estudos experimentais também partem de grupos altamente selecionados. Isso termina diminuindo um pouco a validade externa dos resultados que se chega. Então, por serem muito altamente selecionados, os indivíduos que compõem o grupo experimental e às vezes até mesmo aqueles que compõem o grupo controle, eles terminam não representando adequadamente a população. Então, os resultados advindos desta amostra altamente selecionada vão ter menor poder de representar a heterogeneidade da população. Existe também a possibilidade de alguns indivíduos não receber o tratamento adequado quando eles necessitam. Então, se você está testando uma droga antihipertensiva e inclui indivíduos hipertensos no grupo experimental e no grupo controle, negar aos indivíduos do grupo controle o tratamento, quando na verdade eles necessitam normalizar os níveis pressóricos, não é bem visto eticamente. Existem alguns delineamentos de estudos do tipo ensaio clínico que, na verdade, formam três grupos, né? Um grupo que recebe a droga em foco, um que recebe uma dose mais fraca e outros que não recebem a droga e recebem placebo. As principais aplicações dos desenhos do tipo ensaio clínico é na pesquisa e produção de vacinas, na pesquisa de novas drogas e na pesquisa de novos protocolos de tratamento ou de intervenção no campo da saúde. Esse é um exemplo de um ensaio clínico que testa a eficácia do treinamento resistido isométrico utilizando exercício do tipo hand grip,
que é aquele exercício de preensão manual, para a administração da pressão arterial. Então, é um teste randomizado, né? Esse estudo incluiu homens e mulheres na faixa etária de 36 a 65 anos de idade, pré-hipertensos, até o quadro de hipertensão moderada. Foi um estudo realizado na Austrália. O protocolo ele foi de 8 semanas, realizando 4 séries de contrações de 2 minutos com 30 segundos de intervalo por 3 vezes na semana. Os resultados demonstraram aqui uma redução média na pressão arterial sistólica de 7 milímetros de mercúrio e na pressão arterial média de 4 milímetros de mercúrio. Esse resultado ele é similar a protocolos de treinamento de exercícios aeróbicos, né? Por exemplo, caminhar 40 minutos, 1 hora na avenida ou na esteira, correr, pedalar, nadar. Então, simples exercício de hand grip, né? Com contrações de 2 minutos, consegue chegar numa redução da pressão arterial bastante significativa, o que torna esse tipo de exercício bastante adequado para indivíduos, por exemplo, que estão em situação de estão acamados, mas que têm um problema de hipertensão. Um simples exercício de hand grip pode ajudar no controle, né, da hipertensão arterial. Só para esclarecer para vocês que não tiver familiaridade, o exercício hand grip ele pode ser feito com vários equipamentos, entre esses que eu estou mostrando aí para vocês, né? Aqui um dinamômetro de preensão manual, em que você consegue avaliar a força que está sendo empregada. Você tem esse tipo de hand grip, incluindo aquelas bolinhas, né, que são utilizadas pelo pessoal da fisioterapia, da terapia ocupacional. A gente tem um outro exemplo de ensaio clínico aqui que avaliou os efeitos do exercício aeróbico sobre a cognição em jovens adultos. É um estudo relativamente recente, né? Foi publicado no ano passado. O que ele mostra para a gente, né? Esse fluxograma ele sintetiza todos os passos desse ensaio clínico randomizado, né? Desde a população inicial que entrou, todos os critérios de inclusão e exclusão, o protocolo, né, de exercícios, a ocorrência de dropout, né, ou seja, indivíduos que largaram o protocolo no meio do caminho, não quiseram mais participar, enfim. O mais interessante são os resultados. A gente observa aqui nesse primeiro gráfico um comportamento da capacidade aeróbica, né, avaliada aí pelo consumo máximo de oxigênio, desde a linha de base até a 24ª semana de treinamento. E a gente vê aqui na linha preenchida em azul os indivíduos mais velhos que fizeram exercício aeróbico e na linha pontilhada em azul os indivíduos mais jovens que fizeram também exercício aeróbico. Então, no transcorrer das semanas de treinamento, a gente observa tanto para os indivíduos mais velhos quanto para os indivíduos mais jovens que receberam uma intervenção com exercício aeróbico, uma evolução da capacidade aeróbica, o que não ocorreu e nem se esperava que isso ocorresse, né, com exercícios de força. Então, a gente tem um pequeno aumento aqui para os indivíduos mais jovens, mas a gente tem até uma redução, embora não seja estatisticamente significante, na capacidade aeróbica de indivíduos mais velhos que fizeram um exercício de força. Com relação à cognição, avaliada aí pelo desempenho das funções executivas, a gente observa a evolução da cognição em ambos os grupos que realizaram exercício aeróbico, tanto nos mais velhos quanto nos mais jovens. E os mais jovens também aumentaram um pouco, né, da cognição quando realizaram também exercício de força, o que não ocorreu com indivíduos mais velhos. É isso aí. Por hora é só, a gente retorna continuando os estudos longitudinais com os estudos de coorte.